Ó, que linda. É macho. Deu pra ver o saco. É macho. Na diva is a female version of a hustler. Of a hustler. Aí, deu certo. Tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Iago, então vamos fazer melhor essa triagem, entender o teu perfil, o que você busca, o teu histórico, para eu conseguir fazer. Você faz, Sim. você faz presencial ou faz EAD? Nunes? Entendi. Certo. E aí, quanto que você tinha de remuneração lá? Mano, como assim, cara? E eles ganham por peso, então. Que bizarro. Galera, então, deu certo a tatuagem, tô de tatuagem nova, não sei se dá pra ver, mas aqui é um Ouroboros, e aqui dentro tem Sísifo rolando a pedra. E além disso, eu também fiz uma frase da poesia de Fernando Pessoa, que é a frase, né, o verso, ser todo em cada coisa. E é interessante isso, porque eu tava pensando nessa dinâmica de como que tudo é cíclico, né? E até esse símbolo aqui representa, mas por exemplo, semana passada a gente não teve vlog por aqui, porque eu passei muito mal, eu tive que ir 4 dias no hospital, vômito, enfim, já tô fazendo os cuidados certinhos, entendi o que aconteceu. Só que, na hora que você tá lá naquele desespero, na doença, enfim, naquela situação difícil, parece que nunca vai passar, que aquilo assim, você não consegue ver o dia de amanhã, porque aquela dor ali tá extremamente aguda e complicada. Mas olha só que coisa, depois de uma semana eu já tô aqui fazendo tatuagem, então assim, é muito bizarro isso, né? Como que a gente não tem essa noção de tempo mesmo, né? De como que as coisas, como que a dor pode dilatar esse tempo e as coisas boas contraem, né? Enfim. Galera, agora eu tenho uma peça de teatro e vai ser sobre a tragédia de Édipo, né? A tragédia chama Aquele que tem os pés inchados.
E aí eu não sei se vocês já estudaram o mito grego, mas a palavra Édipo, se você tira ela do grego, eu vou deixar aqui, né, a tradução, mas é literalmente isso. A palavra Édipo significa aquele que tem os pés inchados. É de uma marca que o pai dele faz é, quando ele nasce, né? O pai faz essa marca logo que ele nasce. E essa marca é carregada por onde Édipo caminha e ele não tem como fugir dela, né? É uma sentença que já se inicia no começo da vida de Édipo. E isso é muito interessante, linka também com essa tatuagem, né? Porque aqui o fim, ele já tá marcado no começo, né? Então isso fica um ciclo, né? O momento final de alguma coisa, ela sempre tá ali presente em potência quando algo se inicia. E é isso, a vida são ciclos, né? São renovações e enfim. Mas ela vai ser uma peça que eu não sei como que eles vão fazer, se vai ser literalmente ou se vai ter algum aspecto de direção que vai mudar na tragédia. Semana passada eu assisti uma peça do Shakespeare, quer ver? Eu tenho até o livro aqui. Aqui, ó. É o Rei Lear, que é uma das obras de Shakespeare, e eu assisti, só que foi feito por drag queens, então, assim, foi um show drag, e a obra perfeita, assim, sabe, tipo, foi certinho, não tirou e nem colocou, e mesmo assim foi incrível, foi 2 horas e meia de espetáculo, e eu nem expliquei, né, gente, mas aqui na minha cidade, todo ano tem esse festival que chama FIT, é um festival internacional de teatro em que são contratadas, né, e são chamadas várias companhias, e até fora do Brasil, por exemplo, teve uma da Argentina que eu fui assistir, e isso é muito interessante. Tá sendo uma semana extremamente boa nesse sentido, porque todo dia eu tô indo assistir uma peça de teatro. E eu sei, né, o quanto que eu não tenho menção, né, qual que é o seu lugar que tá assistindo aí do outro lado, mas eu sei o quanto que tem muitas cidades que, por exemplo, não tem uma sala de cinema, não tem nenhum anfiteatro para isso acontecer. Então, eu entendo esse lugar de privilégio e o quão gratificante é poder ver isso e de forma gratuita, né? Então, é isso. Deixa eu ir lá que eu tô ficando atrasado, mas eu vou tentar gravar um trechinho. Vamos lá. Galera, então, cheguei aqui da academia e eu tinha falado que eu ia comentar sobre a peça de ontem, né? E acabou que não deu tempo, porque ontem acabou mais de meia-noite, então eu tava esperando pra ter esse momento e vim aqui conversar sobre isso. Como que foi? Então, a palavra que melhor define o que eu senti é frustração. A peça, ela era pra falar, como eu tinha comentado, sobre a tragédia grega de Édipo, né? E assim, eu como estudo psicanálise, né, e faculdade de psicologia e tudo mais, a gente tem muito contato com toda a tragédia, né, o complexo de Édipo, enfim, toda a forma como que isso estrutura a psique humana, né. E aí, eu fui meio que com essa expectativa, sabe, que eu ia encontrar toda a tragédia, o drama, enfim. Só que, como era uma peça baseada na tragédia,
ela não foi a tragédia em si. E aí, aonde que me pegou? Que o limite da licença poética ultrapassou a configuração em que Édipo se instala. Tem uma questão em que Aristóteles fala sobre essência e forma, e de alguma maneira eles preferiram pegar a forma artística e colocar isso em detrimento da essência do que a obra ia trazer. A tal ponto em que misturou religião com mitologia. E religião e mitologia são duas dualidades diferentes, né? Uma mitologia, ela é uma forma de explicar o mundo, uma religião é uma forma de responder ao mundo, né? Uma religião, ela tem resposta para tudo, ela responde, mas ela não explica, e é cada um no seu lugar. Só que aí misturou muito, ficou uma coisa assim que para mim foi... não curti, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que tem os seus lugares, cada um tem as suas expectativas, a sua própria bagagem cultural, isso acontece, e é interessante porque, como eu tinha comentado do Rei Lear, foi um show drag, né? Enfim, mas não perde a essência da obra de Shakespeare, né? E isso é muito interessante, porque em todo momento ali eu conseguia ver Rei Lear, por mais que fosse uma drag ali interpretando. Só que ontem não. E aí ficou uma coisa que pra mim não deu amarro, sabe? Ficou com várias pontas e nenhuma se amarrou. Mas é isso, gente. Isso é arte, isso é, de alguma maneira isso é bonito, sabe? Então, bom, é isso. Aí agora o que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer cerâmica, porque eu comprei. Só que eu tô bem cansado também, né? Então eu acho que hoje eu só vou fazer pra deixar elas irem secando e aí amanhã eu termino. Então, vamos lá. Eu ia iniciar a cerâmica, só que aí eu lembrei que faz tempo que eu não comento aqui sobre os últimos livros que eu tô lendo e tudo mais. E aí eu peguei os livros que eu li do meio de junho do mês passado até agora. E tá aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada um, porque tem livros que, assim, demorariam muito mais. Mas é tipo, se eu gostei, se eu não gostei, e vai ser nesse esquema. Bom, o primeiro, esse daqui faz um tempo já que eu tô lendo, na verdade, porque eu tô indo parando, estudando, que é do Marco Antônio Coutinho Jorge. Ele é um professor incrível de psicanálise e eu tô no volume 2 da Clínica da Fantasia. É incrível, muito, muito, muito bom. Eu recomendo para todo mundo que queira começar a estudar, porque te faz perguntar muito, estudar muito, puxar vários assuntos. Ele faz análises até de obras, fala de Clarice, fala de músicas. É muito, muito bom, muito mesmo. Tá até aqui parado com uma parte que eu tava retomando. Aí, tô lendo Alice, em inglês, e Alice é um clássico, então é muito bonito. É interessante ver porque é um inglês britânico, né? Então tem algumas palavras, algumas não, várias que eu tive que pesquisar. Mas tô na metade dele. O Gênio Egoísta eu tô terminando. Ele falta só um pouquinho aqui. Só que assim, eu esperava mais, viu? Esperava bem mais desse livro. Eu acho que não precisava de um livro desse tamanho. Tipo, pra mim, teve vários momentos que ele enrolou muito, não concluiu nada. Várias coisas que eu discordei também, da maneira como que ele pontua. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Esse daqui é Anna Sui Christian Dunker, que eu tinha falado o tanto que eu queria ler, e assim, incrível. Ele não é o melhor livro desses dois, é mais uma discussão mesmo, dá pra pensar muita coisa, mas tipo assim, também em mim não reverberou da maneira como outros reverberaram deles. Mas tá tudo bem. E aí fica a pergunta, né? Eu só existo no olhar do outro? Esse, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, ele é um soco no estômago, um murro na cara, todo esse tipo de coisa que você quiser. É um discurso do Paul Precchiato, e ele é um homem trans que vai fazer um discurso para uma galera da psicanálise,
E aí ele vai levantar várias questões, inclusive disso que a gente está falando no vídeo hoje, né, do complexo de Édipo, dessa estruturação heteronormativa que acontece, dessa posição crítica em que a psicanálise tem que estar, para também não ser um dispositivo de defender esse sistema. Ele é curtinho, mas assim, é um baita conteúdo, é lindo, lindo demais. O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, não gostei, sinto muito, achei muito metafórico, não sei, não me agradou muito, não gostei do final, enfim, não foi um livro que eu curti como achei que eu ia curtir. Crônicas para Jovens de Escrita e Vida, da Clarice. Eu lembro que no último vídeo que eu comentei aqui, eu ia ler Paixão Segundo GH. Só que eu acabei esquecendo disso, e aí eu vi esse primeiro, e aí eu comecei a ler e não parei. É lindo, perfeito, Crônicas, muito bom para quem às vezes está em bloqueio criativo, para pensar, porque ela fala muito desse processo de criar, né, alguma coisa, e da escrita, né, que é o foco da Clarice, mas isso você consegue debruçar sobre vários campos da arte. Annie Ernaux, Paixão Simples, um livro assim bárbaro, porque quando você começa a entender essa parte de como que a mente da pessoa funciona, né, ou tentar, não entender, né, acho que entender é uma palavra ruim para isso, mas tipo, estar dentro daquilo que se pensa e como se fosse um fluxo mesmo de consciência, mas não só um fluxo de consciência, de sentimento também, sabe? É uma mulher que tá apaixonada por um cara que não sente a mesma coisa por ela, e aí, assim, toda essa digressão que ela faz, é lindo, 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 lindo. Inclusive, já até apareceu uma frase desse livro aqui em um dos vídeos. Esse eu vou deixar pro final, que é o melhor. Noites Brancas, do Dostoiévski. Cara, foi meu primeiro contato com o Dostoiévski e assim, eu achei interessante. Não foi assim uma coisa do tipo, quando foi com Clarice, que cara, isso daqui é literatura demais, isso daqui me pega de um jeito. Não sei se é porque também acontece o seguinte, né, que a galera, assim, usa esse livro muitas vezes para falar de um romance, de como é lindo, E, gente, às vezes não leu, tá? Precisa reler isso daqui, porque isso daqui não é um romance bonitinho, não. É um romance extremamente patológico e problemático. Então, tipo, não se iluda em querer isso, não queira o que acontece nesse livro, porque eu não sei quantas vezes ele fala o nome dela e ela nem pergunta dele, então... Mas, assim, eu quero ler mais de Dostoiévski, inclusive tem Memórias do Subsolo ali de próximo, mas, assim, é interessante, é interessante. E o melhor de todos, que entrou com certeza nos meus top livros favoritos da vida, Olhai os Lírios do Campo. Cara, tipo, eu nem sou muito de fazer isso, porque eu esqueço. Mas esse livro, eu não sei nem assim. Ele alcança o indizível mesmo, quando a gente não tem alguma palavra que consiga descrever o que esse livro faz. É lindo, é lindo, é lindo. E é isso. Aí agora, de próximos, vai entrar uma questão aqui. Eu tô voltando agora pra faculdade, né? Porque acabou minhas férias, infelizmente. E aí eu vou voltar a ler mais livros sobre psicologia, psicanálise, para voltar a estudar e enfim. E aí, então o foco vai ser bem esse agora, né? Eu já tô lendo, inclusive, O Animal Social, que fala muito de psicologia social, tá sendo bem boa a experiência, ele é um livro que tá sendo bem interessante. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Eu não preciso nem falar mais nada, porque não espero nada que além do incrível, do brilhante, porque é fundamental.
psicoterapias breves, e aí eu vou começar a estudar um pouco mais sobre essa questão de análise breve, terapia breve. Ele é um livro bem mais teórico, mas eu acho que é extremamente importante e vai me ajudar a entender mais coisas, enfim. E esse que eu também já tô lendo, e assim, tá sendo... Ele te devora, te volta, te assim... Ele tá sendo lindo, esse do Inconsciente e Responsabilidade, do George Forbes, Psicanálise no Século XXI. É um livro lindo, 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 lindo. Eu acho fundamental a gente pensar nessa atuação. E é uma coisa que eu tô querendo focar muito, né? Nessa coisa da como que a gente pensa psicanálise, psicologia, nesse mundo que já não tá mais num tempo freudiano, por exemplo. A gente já tem outras questões, outras perguntas a serem feitas, que estão sendo feitas, né? Enfim, muito lindo. E é isso, galera. Vamos lá que eu vou fazer agora a cerâmica. E vamos lá.